Amém? Eu gostaria que você abrisse sua palavra, né? Vamos para a palavra agora. Lá em Juízes 14. Vamos ler do 1 ao 9, mas depois a gente vai dar uma discorrida em alguns capítulos e versículos. E talvez você ache um texto assim bastante conhecido, né, de Sansão. Eu vejo a Ana Helena, nossa filhinha, aprende lá a musiquinha do Sansão, né? Sansão do cabelão. Mas se nós atentarmos aqui algumas particularidades dentro desse capítulo aqui, alguns versículos, é tremendo aqui o que Deus está falando e o que Ele quer nos transmitir aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Então lá no capítulo 14, versículo 1 diz assim: Sansão desceu até a cidade de Tina e ali viu uma moça filisteia. E voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Eu vi lá em Tina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai: É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o propósito de Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tina. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Tina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então, ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou para a casa dela, voltou para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. Repita comigo: saiu da estrada para dar uma olhada. Amém. Vamos lá. No leão que havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com suas mãos e saiu comendo. Foi até onde estava o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. Eles comeram, porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Amém? Senhor, está aqui sua palavra, meu Pai. Deus, que nós temos a certeza, meu Pai, que através dessa palavra vamos ser edificados aqui hoje. Porque a tua palavra, meu Pai, ela não volta vazia. Então eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha aqui usar esse vaso imperfeito, meu Deus. Meu Pai, que tem buscado, meu Deus, o discernimento, sabedoria, entendimento da tua palavra, meu Pai. Deus, para transmitir aqui a tua igreja. Então, Senhor, que venha a ser remédio mesmo, meu Pai, que venha a ser alimento, que venha a ser cura, que venha a ser libertação, que venha a ser aquilo que o Senhor deseja que seja na vida de cada irmão aqui, inclusive na minha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos animados hoje com sono? Então, amados, sempre que o povo de Israel era atormentado pelo inimigo, Deus levantava um libertador para libertar o seu povo, né? Então a gente vê aqui na palavra de Deus que sempre quando se levantava alguém contra o povo de Deus, Deus levantava um homem lá, né, um abençoado lá para defender o seu povo.
Juízes quer dizer libertador, consolador, né? Era como se fosse um presidente, um primeiro-ministro. Nasce então Sansão, que quer dizer pequeno sol. Sansão tinha uma missão. Essa missão era libertar o povo de Deus dos filisteus. Então ele tinha um chamado, tinha um propósito, né? Ele tinha a missão de levar o povo de Deus aos pés de Deus, do Senhor, né? Então ele tinha esse propósito, ele tinha esse chamado. Mas em momentos importantes da história aconteceu, né? Ele esqueceu de cumprir a sua missão. Por quê? Porque ele deixou o seu eu, né, se prevalecer nele, assim. Ele era egocêntrico, né? Ele não dava importância ao seu chamado de nazariado. E por conta desse chamado, ele tinha, né, ele era um homem separado. Porque se você for ler lá a questão da história dele, então um anjo do Senhor chegou até a mãe dele e falou a respeito do nascimento dele, que ele ia ser um jovem separado, né? E o anjo não falou uma vez, falou duas vezes, né? Que ele ia ser um jovem separado, que ele tinha um chamado. Então, e ele por conta de tudo isso, né, no decorrer da sua vida, ele acabou assim, se desviando desse chamado, né? Eu quero dar uma introdução aqui, mas eu quero depois entrar em alguns versículos chaves aqui, né, no capítulo 14, 15 e 16. Então, ele era egocêntrico, né, não dava importância ao seu chamado, ele não dava importância a essa questão de ser um nazireu, um homem separado, né? Não poderia beber, tocar em cadáveres, não poderia cortar o cabelo, tinha tudo para ser extremamente feliz, mas viveu o contrário. Tem coisas que podemos tocar e coisas que não podemos tocar. E isso, meus amados, não é só físico, mas é espiritualmente também. Tem coisas que são coisas que nós devemos entrar em batalha e fazer, e colocar na presença de Deus para que aquilo venha acontecer. Tem coisas que não são nossas batalhas. Você entende isso? Porque nós vemos muitas vezes, e às vezes nos pegamos mesmo entrando em batalhas que nós não fomos chamados. Entrando em situações que não foi preparado para nós. Sendo que já tem os soldados, Deus já levantou um exército para combater aquela batalha. E nós queremos entrar ali, Deus, não, mas ali não é para você, nós queremos entrar ali e comprar aquela batalha, ou aquela guerra, né? Então tem coisas que tem coisas que podemos tocar e coisas que não podemos tocar. E eu digo agora, aonde você tem tocado? Aonde você tem pisado? Aonde o teu pensamento, ou o nosso pensamento, tem chegado nesses últimos dias? E quando o nosso pensamento vai em lugares onde nós não fomos chamados, ou lugar onde nós não podemos tocar, ali nós abrimos uma brecha, assim como o Sansão abriu brecha para Dalila, né, aquela mulher que começou devagarinho assim, minar os pensamentos dele, para saber qual era a força dele. Então, aonde nossos pensamentos têm chego? Sansão escolheu tocar onde não podia, né? Então, assim, quando nós vemos coisas que a gente não pode tocar, ou situações que não competem a nós hoje, nos dias de hoje, nós temos que ter posicionamento. Aonde nós não podemos tocar? Naquilo que vai nos fazer pecar, sair do propósito de Deus. E muitas vezes, nós vamos lá e falamos, não, mas eu vou dar só uma olhadinha, assim como ele foi olhar aquele leão que ele tinha, né, matado alguns dias atrás, uns meses, não sei. Ele foi dar uma olhadinha, já em algo que ele já tinha feito e não tinha contado para os pais. Não bastando isso, ele foi lá e ainda tocou no cadáver, que ele era um homem separado, não podia fazer aquilo, ainda tirou um alimento lá de dentro, o mel, e ainda deu aos seus pais. E muitas vezes isso é nos nossos dias de hoje. Além de nós pecarmos, ainda levamos pessoas ao pecado, pessoas que estão à nossa volta, ao pecado, através das nossas conclusões, através dos nossos discernimentos, que não são do Senhor, são de Deus. Tem que ser de Deus, não pode partir nada de nós. Quando você for falar algo para alguma pessoa, e você perceber que é o seu eu, nem vá lá. Busque primeiro no Senhor,
Seja uma pessoa transparente. Não foi transparente com os seus pais a respeito daquilo que ele tinha feito, e além de estar em desobediência, Deus levanta esse homem para combater os filisteus, e ele vai lá e quer arrumar uma filisteia para se casar. Olha só a armadilha. Olha só a armadilha. E eu digo hoje, meus amados, assim, Deus ele nos levantou, Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Mas para onde você tem olhado? Aonde você foi dar uma olhadinha? E eu vejo assim, entendo que o mundo, de uma certa maneira, tem sido essa dalila da nossa vida. Porque o mundo, de uma certa maneira, ele vem nos coagindo e tentar achar uma brecha para nos minar, para poder arrancar essa fortaleza que está em nós, que é o Espírito Santo. Porque sem Ele, não somos nada. Somos pessoa vazia. Sem o Espírito Santo, podemos até vir aqui na igreja, mas vamos somente ocupar um lugar aqui, neste lugar, nessa casa. Porque Deus não vai operar em nossas vidas. Lógico, existe uma busca, existe uma batalha, existe um querer, existe algo a ser rompido para que você venha a ser cheio do Espírito Santo, que é o pecado que habita em nós, porque o Espírito Santo ele não vai habitar num lugar cheio de pecado, né? Mas nós precisamos, de uma certa maneira, ter entendimento, né, assim, aonde nós podemos pisar, aonde nós podemos olhar, aonde nosso pensamento pode chegar. Eu não posso julgar o irmão ali, eu nem o conheço, mas eu já tenho um scanner dele ali, eu já tenho ali todo um levantamento dele, e já começo a julgar essa pessoa. Aonde está o teu pensamento? Talvez estamos aqui na casa de Deus, mas nosso pensamento está lá nos filisteus, lá no mundo. E veja só a frustração para um pai e para uma mãe que recebeu o próprio Deus diante dela, dizendo que ela ia ter um filho, porque ela não podia ter filhos, e aquele cara ia ser separado, tendo que ir lá no povo filisteu, que era inimigo do povo de Deus, para poder dar uma festa, para fazer o casamento do próprio filho deles, né, com aquela filisteia. Lógico, tudo isso tinha um propósito de Deus, meus amados, né? A palavra de Deus, ela vem aqui nos instruir, mas eu vejo que aqui estão várias situações para nos alertar. O que Sansão fez? Matou um leão, rasgando sua boca e partindo ao meio, né? Imagina a força desse homem, né? Imagina a habilidade dele, imagine, né, o quanto que o Senhor era com ele, que nós lemos ali no versículo 4 e 6, vai dizer lá assim: o seu pai e sua mãe subiam, é isso mesmo, no 14, 4, o seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo, mas Deus estava procurando uma oportunidade para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para se infiltrar lá nos filisteus, né? Mas assim, uma oportunidade para atacar os filisteus. E aquele tempo dominava o povo de Israel. E naquele momento ali, então, Sansão desceu deixa eu achar aqui, mas o Espírito Santo fez com que Sansão fosse forte, com as suas próprias mãos, lá no 6, com as suas próprias mãos, né? Ele rasgou, despedaçou aquele leão, e ali ele já teve essa luta, e ele não contou nada aos pais deles. Na sequência ele voltou e foi dar uma olhadinha naquele leão, e ali ele tocou no cadáver, matou 30 homens. Então quando Sansão, ele foi lá e teve aqueles 7 dias de festa, está ali no capítulo, no versículo, teve 7 dias de festas, e ele lançou uma adivinhação lá para os chefes dos filisteus, tinha várias pessoas importantes lá que comandavam aquele povo, e ele lançou uma adivinhação, né, que dizia assim lá no 14, do que come sai a comida, e do forte sai a doçura. E ele lançou essa adivinhação, e ele prometeu para quem adivinhasse, ia dar lá umas roupas de linho, 7 roupas de linhos, né, e um presente para aquele povo lá, para aqueles presidentes que estavam lá. E naquele momento,
né? E eles ficaram ali 2, 3 dias, não conseguiam adivinhar. O que o povo fez? Chantageou, né? Chegou diante de Dalila e falou assim: ó, se você não arrancar a resposta de Sansão, nós vamos queimar a tua casa, e junto lá os seus pais, os seus irmãos, toda a sua parentela que estiverem lá. O que eu tiro daqui, meus amados? O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ser uma pessoa reta. Ele não deve, de maneira nenhuma, abrir brecha ao ponto de você ter, ao ponto como aconteceu, o Sansão ele se corrompeu, ele abriu o jogo ali, ele começou a se corromper. O que tem te prendido, o que você tem feito com o seu caráter, ou com a sua conduta de Deus? Você não pode estar amarrado com ninguém, você não pode dever nada para ninguém. Aí começa o jogo, eu vejo assim, começa um jogo assim de sedução, no sentido assim, se você não fizer isso, eu vou contar para outra pessoa que você fez aquilo. Ah, se você não fizer isso, se você não fizer isso, eu vou te prejudicar o teu familiar, o teu pai, a tua mãe. Por isso, nós precisamos ter transparência na nossa vida. Por isso, nós precisamos ser homens retos, mulheres retas diante de Deus. Não deixarmos ser comprado por nada. Nem por dinheiro, nem por um homem, nem por mulher, nem por nada, nem por um cargo que talvez você almeja lá na sua empresa, que você talvez passou por cima de outra pessoa para chegar lá na frente você vai cair. E quando você se vender lá na empresa por uma situação assim, alguém vai ficar sabendo, e dias depois você vai sair na mão dessa pessoa. Você está entendendo? Então eu já vejo assim que o Sansão já ficou na mão dos filisteus quando ele decidiu buscar uma filisteia lá para se casar. E depois, como ele era um homem egocêntrico, né, confiava na sua força, ele começou a lançar essas coisas, provocando o povo. Aí eu digo assim, o que tem te prendido, o que tem te amarrado no homem, que tem te travado, que tem impedido você de romper em algumas áreas da sua vida? Você não precisa dever nada para ninguém. Sim, vamos errar, mas nós temos um Deus para buscar, um Deus para nos dar direcionamento, para nos mostrar para onde nós devemos ir, para corrigir esse erro. Mas não devemos depender de ninguém, no sentido assim, de assim, eu não posso, eu tenho que caminhar por esse caminho, se eu desviar, o cara vai me dedurar ali, ou vai abrir um segredo meu. Não. Aí começa com Dalila, ela teve que ir lá seduzir Sansão. Ela foi várias vezes lá tentar arrancar, e ela começou a chorar dias e dias e noites lá, tentando assim, qual o segredo da adivinhação? Qual o segredo da adivinhação? E os dirigentes lá, os 7 dirigentes lá, e falou assim, não, se você não fizer isso, eu vou queimar a tua casa com seus pais, seus parentes lá. Até que um dia, né, depois de várias tentativas lá, ele falava, me amarra com cordas, me amarra não sei o quê, faça isso, faça aquilo, ele arrebentava tudo e não acontecia nada. Até que um dia, né, ele contou lá, né, que como coisa é mais doce do que o mel, e o que é mais forte do que um leão. Aí ele contou para ela, e ele contou, aí ela contou lá para os caras lá, aí ele teve que fazer o quê? Aí ele vai lá e desce lá na cidade lá e mata 30 homens lá e arranca as roupas para poder dar para aquelas pessoas que ele tinha prometido. Então, eu digo assim, meus amados, nós precisamos assim estar atento à voz de Deus, no sentido assim, o que Deus quer, qual o meu chamado, o que eu tenho que fazer, para que Ele me chamou aqui nessa terra, né? O que eu tenho deixado de fazer no reino de Deus, o que eu tenho deixado para trás, onde estão os meus olhos? No caso do Sansão ali, foram os olhos deles, né, que ficavam lá olhando as mulheres, né, teve relação, ele ia na cidade, lá se relacionava com prostituta e tal, o cara, entendeu, eram separados, mas fazia tantas coisas erradas, né? Depois, né, mais tarde mataram a mulher dele, seus filhos, e para se vingar dos caras lá, ele pegou e amarrou lá o fogo no rabo das raposas lá e queimou todo o trigo que tinha colhido, e o trigo que os caras iam colher ainda, né? E aí os caras começaram a ficar furiosos com ele.
Então, aí depois aí os filisteus vieram atacar o povo de Deus, e ele se enfiou numa caverna lá, e ele armou mais uma armadilha ainda, né? Daí ele saiu da caverna, pegou uma queixada de jumento lá e matou mais de 1000 filisteus numa batalha. Então, assim, nós temos que estar assim, cumprir o propósito de Deus. Talvez essas lutas, essas batalhas, esses deslizes não fossem necessários se eles tivessem ouvido o pai, a mãe, se eles tivessem ouvido a voz de Deus, cumprido com o propósito para o qual ele foi chamado. Porque naquela época foi o próprio anjo, o próprio Deus que desceu lá e falou com a mãe dele a respeito dele ser um homem separado. Amém? Então, mesmo sendo alguém separado por Deus, que tinha uma missão, não deu importância devida a seu chamado, a sua missão. Sansão tinha temperamento descontrolado e era devasso e não aceitava perder. Sua força acabou sendo a sua fraqueza. Então a nossa força, quando ela não vem de Deus, ela acaba sendo a nossa fraqueza. Não aceitava perder. Eu vejo assim hoje no nosso mundo, né? Quando nós temos a nossa empresa, né? Nossas empresas, nosso trabalho, e muitas vezes nós vamos perder, meus amados. Muitas vezes vai dar errado, muitas vezes não vai dar certo. E a gente não aceita aquilo. Então, em vez de nós olharmos aonde nós erramos, aonde eu errei, né? Aonde eu errei, aonde eu posso melhorar, e recomeçar aquele projeto, mas quer vencer na força humana do braço, talvez entrando em dívidas, emprestando dinheiro no banco, fazendo sei lá o quê, entrando, né? Emprestando dinheiro de agiota, sei lá o quê. Sendo que Deus tem algo firmado, sendo que Deus tem algo bom, preparado. Não faça, né? Então talvez você seja uma pessoa inteligente, isso é uma força que você tem, uma pessoa desembaraçada, mas não deixe isso ser sua fraqueza. Não deixe. Não deixe. Não seja uma pessoa que não aceite perder. Tem momentos que vamos perder, mas perder para ganhar. Eu entendo assim que lá naquela época lá, a misericórdia de Deus com Sansão, por conta dessa misericórdia, talvez é porque nós estamos aqui hoje, porque ele venceu aquele povo, né? Ele destruiu aquele povo lá, num dia lá quando ele derrubou as colunas do templo lá, as principais, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida, em todas as suas batalhas que ele teve lá no passado. Então, veja só como que é o pecado. Então eu vou colocar o pecado aqui como Dalila, tá bom? Então Dalila foi cansando Sansão, ao ponto dele contar o que lhe dava força. Então, quando você está forte em Cristo, quando você está bem com o Senhor, desenvolvendo um trabalho legal aqui na casa de Deus, aí vem o mundo, vem as vozes do pecado, mas ele não vem assim numa paulada, vem devagarinho, tentando te minar ali, ó. Chega uma ali, chega outra aqui, chega outro lá. E aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus pensamentos? E não tem sido fácil os últimos dias, meus amados, porque quando você está lá na sua empresa, você tem um patrão, ou você é uma pessoa lá, você lá trabalha lá e você tem pessoas que estão acima de você, pessoas que estão lá também batalhando na empresa para sobreviver nos dias de hoje aí que não está fácil. Você defende a sua empresa, você defende nela o teu patrão, mas e quando é no reino de Deus? Você defende o seu Deus, você defende Jesus, você defende o Espírito Santo, você defende o anjo da igreja que está aqui pagando um preço aqui na casa de Deus em oração? Porque vem o pecado ali, ó. Vem a Dalila, começa assim: ei, esse cara aí não é de nada, ei, essa empresa aí não é de nada, e começa. Porque o diabo, ele quer de uma certa maneira te minar, tirar as forças do Espírito Santo que está em você, e te contaminar ao ponto de você se tornar igual àquela pessoa, que vai disseminar assim o pecado, coisas ruins que não vai edificar em nada. Qual a Dalila que está te cansando? Pense hoje. Qual o pecado, qual a opressão, qual é a situação que está te cansando hoje, que talvez tenha tentado te desanimar lá da célula, ou do teu chamado, vamos dizer assim, não vamos entrar em particularidades, do teu chamado. Qual que é a Dalila que está lá te cansando?
E Sansão, né, quando ele percebeu o Espírito Santo de Deus, já não estava mais com ele, porque já tinha se afundado em coisas erradas, já estava morto, mas se levantou para destruir os filisteus, como se estivesse vivo, e não percebeu que já não tinha nada, já estava morto. Quantos estão mortos hoje, diante de nós, mas pensando que está vivo? Quantos? Ou até mesmo nós achamos assim, estou vivo, estou bem, mas estamos mortos por dentro, coração arrebentado, aonde não mora a misericórdia, onde não tem amor, não tem perdão, não tem perdão. Gente, eu tenho assim lutado tanto assim na minha vida, assim, eu não posso. Eu não posso ter algo assim, pendências espirituais, independente de qual seja a situação, de certo ou errado, em relação a perdão. Você tem que ser uma pessoa livre. Você não pode chegar aqui na casa de Deus, adorar o Senhor, e ao mesmo tempo vir uma voz do diabo, mas você maltratou aquela pessoa, você tem que pedir perdão para aquela pessoa, você não perdoou aquela pessoa, aquela voz maligna ali, porque também tem a voz do Espírito Santo, que vai dizer assim, ei, preciso falar com você, deixa eu entrar aí no teu coração, preciso dizer algumas coisas para você. É diferente. Você hoje precisa ir lá e falar com aquela pessoa, se retratar, porque a falta do seu perdão está fazendo que ela vai morrer também. Mas tem a voz do diabo, que ela vem assim, arrebentando, chutando a porta mesmo, para a pessoa se destruir, para a pessoa largar de tudo, para ela se sentir que ela não é nada, que ela não vale mais nada. Então, muitos estão vivos, mas se você for conversar com essa pessoa, você vai ver que ela está morta, ela não tem nada, ela não fala nada de edificante. Sansão, olha só, Sansão então tem os olhos furados. O que tira a tua visão hoje? Sabe por que Sansão teve os seus olhos furados? Eu entendo, porque os olhos dele estavam assim, voltados para as coisas erradas. Lógico, tinha um propósito de Deus, não vamos entrar nesse detalhe, mas ele ia lá, olhava a prostituta, ia lá, olhava a filisteia, ia lá, olhava isso, olhava aquilo. Aonde estavam os olhos dele? Deus mexeu naquilo que levava ele para as coisas erradas. E talvez Deus possa mexer em você, aonde te leva para as coisas erradas. Talvez, não estou falando que Deus vai mexer fisicamente, mas Ele pode todas as coisas, mas pode mexer espiritualmente. Se é uma pessoa que está envolvida com coisas lá, com dinheiro, prostituição, Deus vai tirar o dinheiro daquela pessoa, porque Ele quer que ele volte para os caminhos dele. Assim como Ele fez com Sansão. E Sansão ele acabou sendo humilhado, ele fazia o trabalho lá como um trabalho de animal, de cavalo. E o diabo quer fazer isso mesmo, ele vem com tudo para fazer a pessoa de cavalo. Então, eu vejo assim que Deus ele vai mexer em áreas assim que para trabalhar nossas vidas. Virou então, ele teve os seus olhos furados, foi humilhado. Gente, eu não vou entrar nos versículos para a gente, mas se você tem que ler o 14, o 15 e 16, é uma leitura rápida, muito gostosa. Então, o que acontece? Ele teve seus olhos furados, aí foi humilhado. Da mesma maneira, quando ele matou lá aqueles 1000 homens lá, que ele ficava cantando, matei 1000 filisteus com uma queixada, e não sei o quê, que o monte foi chamado de monte da queixada lá. Aí os filisteus começaram também, de uma certa maneira, a curtir com ele, né? Botavam ele lá no meio lá da arena lá e humilhavam ele, né? Porque ele já não podia fazer mais nada, já estava morto, estava vivo, mas estava morto. Virou então um escravo e palhaço de todos os filisteus, seus inimigos. Foi moer na moenda como um animal. Então, ao invés de ter um cavalo, um burro lá, um jumento puxando a moeda, estava ele lá fazendo o papel de um animal, para ser humilhado. Por quê? Porque saiu do propósito de Deus. Porque seus olhos não estavam bons. Então vamos, relativamente bem, até que uma Dalila aparece. Estamos bem. Eu tenho minha célula. Eu sou líder lá na igreja, eu sou evangelista, eu falo de Jesus. Você é tudo isso, está vivendo uma plenitude com o Espírito Santo.
até aparecer uma Dalila, porque você acha que o diabo vai ficar quieto? Vai aparecer uma Dalila ali. E pode até aparecer mesmo uma mulher, ou vice-versa, um homem para uma mulher, né? Não vou falar mulher por causa do texto da Bíblia aqui, ou vice-versa. Ou talvez você uma mulher que está vivendo a plenitude, né? E vai aparecer uma Dalila para você lá também. Porque o diabo ele vai tentar de todas as maneiras nos minar, né? Então, Dalila é aquela que rouba as nossas forças. Dalila pode ser decepção com uma igreja, começa por aí. Isso é uma Dalila, isso é um pensamento de Satanás. A igreja, ela é um hospital de almas. Não esqueça que não existem pessoas perfeitas. Todos nós, consequentemente, vamos errar de alguma maneira. Mas nós temos que ser pessoas humildes ao ponto de reconhecermos os nossos erros, pedir perdão para Deus e continuar essa jornada. Não ser uma pessoa egocêntrica. A incredulidade, colocar coisas na frente de Deus, situações na frente de Deus, sendo que Deus tem que ser o centro de todas as coisas. E se nós não vigiarmos, meus amados, nós vamos colocar um carro, vamos colocar um filho, sei lá, qualquer situação. Por isso que temos que estar, né, vigilantes a todo momento. Às vezes você acha que as suas orações não são mais respondidas, aí vem lá uma voz lá da Dalila, está vendo? Não adianta mais orar, está vendo? Não adianta mais você clamar esse Deus, não adianta mais. É a voz do próprio Satanás na mente da pessoa, dizendo que ela não vai mais, né, conseguir vencer. Os prejuízos da Dalila, ela não é espalhafatosa, ela vai te sugando até você se cansar. Então o diabo, gente, muitas vezes não vai aparecer como algo lindo na sua vida, mas ele vai devagarinho assim, ele vai tentando, ele vai mexendo. Ele vai mexendo assim, porque ele sabe assim, ó, aquele cara está fortalecido, ele está forte no Espírito Santo, mas eu preciso de alguma maneira começar. Ele não vai chegar ali e fazer uma palhaçada, ele não vai chegar ali e fazer um escândalo, não, ele vai devagarinho, vai comendo devagarinho ali, até chegar ao ponto de derrubar aquela pessoa. Então, quando ela foi lá arrancar o segredo de Sansão, demorou 7 dias para arrancar essa situação, não foi na hora não, e fez muita chantagem, e fez tanta coisa até conseguir. E assim é o diabo também. Enfermidades. Então, quando estamos fracos, vai vir as enfermidades também. Isso também vem como uma Dalila, para poder arrancar nós da igreja. Falta de apoio, se fazendo de coitado. Ai, meu Deus do céu, não sou mais discipulado, ninguém ora mais por mim. Aí se joga no cantinho, chega na igreja, fica ali no cantinho, assim, borradinho. Ah, ninguém olha mais para mim. Ah, o pastor não falou bom dia. Ah, o fulano de tal não me cumprimentou. Lógico, muitas vezes falhamos, gente, porque nós precisamos nos corrigir nisso também. Se nós estamos aqui na igreja, passamos em frente do irmão, a gente tem que cumprimentar, nós vamos falhar também. Mas, o dia que eu passar perto de você, né, homem ou mulher, e não dizer bom dia, vai lá e fala assim, ó, pastor, bom dia, o senhor passou ali e não me viu, faça isso. Faça mesmo, gente, porque eu preciso me policiar, eu preciso corrigir, né? Nós somos uma irmandade. Mas, aí eu estou falando de coitado, não sou discipulado. O discipulado, meus amados, eu vejo assim que é algo assim tão maravilhoso, mas nós temos que entender o que é o discipulado. O discipulado não é eu vou entrar lá, vou interceder para o meu discípulo, vou orar por ele, mas que seja feita a vontade de Deus. Eu não sou Deus da vida da pessoa. E muitas vezes o cara, não, mas eu preciso agora. Eu falei, meu irmão, agora não dá, não é o momento. Ah, pastor, eu preciso, está acontecendo isso, vamos orar. Você tem orado? Não, então, se você não orar, meu irmão, não vai acontecer nada.
O discipulado é de você chegar à palavra, abrir um texto, orientar, fortalecer aquele discípulo na palavra de Deus. Não, porque é isso, olha só o que aconteceu aqui, olha aí e tal, e Deus fortaleceu esse homem, não sei o quê. É isso, seja forte como esse homem e tal. Vai ter alguns confessares lá, e a gente vai pegar aquilo lá, trazer para a palavra de Deus e vai orientar a pessoa. Mas você precisa desenvolver o teu próprio relacionamento com Deus. Não é o meu relacionamento com Deus que vai te salvar. Porque a palavra diz que a salvação ela é individual. Eu não vou salvar minha esposa, e nem ela a mim. A nossa salvação ela é individual. Então tome cuidado, você que é discípulo, você que é discipulador, você não pode ser Deus na vida da pessoa. Tem algumas lembranças do passado aí, que eu saía com a minha esposa 2 horas, 3 horas da manhã, ia socorrer uma pessoa aí, mas mas não adiantava eu ir lá, podia ir lá toda noite, lá na madrugada, socorrer aquela pessoa, libertar ela, que o diabo estava lá mesmo, mas aquela pessoa não valorizava isso, no outro dia estava pior ainda. Então a pessoa tem que querer, e hoje ela vem para a igreja, né, quando apura ela vem, melhorou ela vai embora. Você acha que essa pessoa tem entendimento? Então tem coisas que nós temos que abrir os olhos dessas pessoas para elas entenderem que ela tem que buscar. E eu vou falar a verdade para vocês. E essa pessoa aí, o dia que eu fui orientar ela aqui na igreja, aqui um dia de noite, já era, isso faz tempo já. O chicote estava tão afiado que eu tive que no outro dia pedir perdão para essa pessoa. Mas ela andou um bom tempo no reino de Deus aí retinha. Então às vezes precisa mesmo. Entendeu? Porque não é que o chicote estava afiado, é que eu estava alertando aquela pessoa para ela não brincar com as coisas de Deus. Não brincar com as coisas de Deus. E na hora que eu fui orientar essa pessoa ainda, ela veio com veneno para cima de mim, dizendo que, porque fulano falou isso. Cara, não me interessa. Agora eu quero falar com você, de homem para homem. Entendeu? Cara, o que você está fazendo da tua vida? Você tinha casa, você tinha, não sei o que tinha isso, você não tem nada hoje. Vivendo uma mentira, dizendo que está vivo, mas está morto. E aí foi chorar para a liderança, né? Aí depois eu fui lá e pedi perdão. Falei, eu te peço perdão que eu fui meio áspero mesmo, mas é o que precisava falar para você. Então, a gente tem que, não pega esse exemplo, tá, gente? Mas era um caso muito específico mesmo, né? Então, não se faça de coitado, né? Se levante, comece a ler a palavra, faça a leitura diária da palavra. Amém? Má companhias, aqueles que você tem escutado, né? Então, as má companhias, quem você tem escutado? Quem você tem ouvido nos dias de hoje? Nossa, estou passando uma luta lá na minha empresa e tal, em casa. Aí você vai lá no boteco tomar uma e vai conversar com seus amigos lá. Aí o cara vai falar assim, não, cara, eu estava nessa vida aí, mas eu dei um chute na minha mulher lá e estou vivendo a minha vida, está bem melhor agora. Você acha que é isso que Deus quer? Deus quer que você esteja caminhando com homens e mulheres de Deus. Pessoas que vão te orientar a viver a palavra de Deus. Com quem você tem caminhado? Quem você tem escutado? Né? Então são as má companhias, quem você tem escutado? Aqueles que só querem te sabotar. E é padrão, gente. Eu vivi no mundo muito tempo, na minha juventude. E quando você chegava lá machucado, com o coração machucado, relacionamento destruído, chegava lá os caras, né, vamos tomar uma. E te sugava até a última gota de sangue, meu irmão. Até teu último centavo. E amanhã, ó, cadê meu amigo? Né? Não quer nem saber de você. Talvez vai querer saber de você só no fim do mês, quando você receber de novo. Né? E aí você está lá, destruído, com a sua família destruída, e tantas coisas ruins. Então cuidado com quem você tem caminhado. Cuidado com quem você tem ouvido. Né? Uma sexualidade depravada ou desfreada. Sansão era assim. A gente viu ali, se você ver a história dele lá, o homem era fogo, gente. Aonde estavam os olhos do homem? Né? Eu vejo assim que muitas pessoas dizem assim, a idade, né? A idade chega. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, não tem idade. Ele usou Moisés com 80 anos, usou lá Sara e Abraão para ter o filho, né? Abraão, acho que Sara tinha 90 anos. Então não tem idade.
Eu vou lá na igreja, mas eu já não vou fazer mais nada, porque já tenho uns 50 anos, acho que agora já chega, já tal. Não, Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar no momento que Ele quer, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quer. Não adianta você se esconder. Então, para finalizar aqui, meus amados, vejo assim que algo tremendo aconteceu. Sansão estava preso, então o segredo foi os cabelos, mas o segredo é que ele já estava longe da presença de Deus, né, gente? Mas foi cortado os seus cabelos, ele foi amarrado, os seus olhos foram furados, e é assim que acontece com a gente, né? Quando a gente sai da presença de Deus, foi trabalhar como escravo, ele foi fazer um papel de um cavalo lá, puxando a moenda lá. Então, e é assim que acontece conosco também, quando saímos da presença de Deus, né? Nossos olhos nós somos cegados em relação às coisas de Deus espiritualmente, somos feitos como escravos, chacotas do diabo, e vamos trabalhar como um cavalo, né? Junto com Satanás. Vão ser um cavalo do diabo para poder disseminar a desgraça na vida das pessoas, e assim por diante. Mas algo tremendo aconteceu, né? O cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Sansão, já cego, né? Mas o cabelo dele começou a crescer de novo. Mas eu digo assim, o que tem te cegado? O que tem feito você ficar cego para as coisas de Deus? É hora de você desviar, mudar o seu foco, ouvir, né, a voz de Deus, para o chamado que Ele tem para você. Então, ele começa a perceber onde estava. Ele estava fazendo o trabalho de animais, andando em círculos. Você está andando em círculos? Porque eu vejo assim, gente, agora voltando para o discipulado, assim, muitas pessoas andando em círculo. E não adianta você mudar de lugar. Você vai continuar andando em círculo, porque o que está te cegando não foi resolvido ainda. No passado, né, eu tive alguns discipuladores, e eu não tenho pressa, gente. Se é uma coisa que eu não tenho, é pressa nas coisas de Deus. E comecei ali, entrar na vida da pessoa, tal. Quando chegou na ferida, foi para outro. Não, pastor Marcos não dá, vou para outro discipulador. Beleza. Foi para outro discipulador. Aí outro discipulador veio falar comigo, como é que está? Não sei de nada, meu irmão. Você vai lá e começa a trabalhar, porque posso ser que eu esteja errado, né? Aí ele continuou, foi na mesma pegada. E quando chegou na ferida, o cara saiu da igreja. Então, não adianta você andar em círculos. Se você tem um problema, você tem uma ferida, né? Desabafe mesmo, venha no altar, chama o teu discipulador, ore junto, faça acontecer, mas saia desse caminho de andar em círculos e não chegar a lugar nenhum. Lembra lá do povo que andou no deserto 40 anos lá e não saía do lugar? Se era para ser um caminho simples. A gente entende que muitas vezes Deus quer nos tratar, mas então já vai direto ao ponto que Deus quer trabalhar, não fica dando volta, dando comida para Satanás. O diabo tem feito você andar em círculos, nas mesmas situações, e às vezes esse andar em círculos, meus amados, é o mesmo assunto. É uma falta de perdão, é uma falta de entendimento, não quer entender que aquilo não é para aquela pessoa, não quer um amadurecimento espiritual. Não, mas isso vai doer. Não quer. Então tome cuidado com isso. O diabo não quer te levar, ele quer te levar a lugar nenhum, andar em círculo, sempre em círculo. Assim como Sansão andava em círculo naquela moenda lá, como um animal, né, como um jumento lá, e sendo, né, chicoteado, e as pessoas tiravam um sarro dele, um homem que era para ser separado por Deus, né, olhando onde não é da sua conta. Você tem olhado onde não é da sua conta, meu irmão? Eu vejo isso acontece muito, gente. E não adianta dizer que isso acontece só lá no mundo, lá fora. Às vezes acontece dentro da própria casa de Deus. De um irmão ou de uma irmã olhar onde que não é para olhar. Fisicamente também, espiritualmente. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Vivendo a mesma coisa, e você diz de novo isso, mas você quer andar em círculo. Não tem como requerer nada de Deus. Você está cego, com os olhos vazados, andando em círculo, e está dizendo de novo isso, estou vivendo isso. Mas por que está vivendo isso?
porque você não quer, porque nós não queremos, porque nós não queremos mudança. E isso nós podemos levar assim em áreas específicas da nossa vida. Talvez num contexto geral você esteja bem, mas tem 2 ou 3 áreas da sua vida que você está andando em ciclo e você precisa romper isso. E precisa buscar a força em Deus. Então essa mesma situação, que decepção. Aí Sansão percebe o que Dalila tinha feito com ele. Aí ele acorda, né? Aí acabou a arrogância, não é mais agora um homem egocêntrico, né? Então agora ele já entende algumas coisas. Ou melhor, o que ele fez por sua conta, o que ele fez para ele mesmo por conta das suas próprias paixões, o seu eu, o seu querer, o seu prazer. E muitas vezes, meus amados, nós vamos lá na frente, nós vamos ver assim: meu Deus, o quanto eu sofri por causa da bebida, por causa da droga, que eu achava que aquilo era um prazer para a minha vida, mas eu estava destruindo a minha vida, a minha família, porque eu estava cego, com os meus olhos vazados. E agora você se busca em Deus, né? E se afirmar para recuperar todo esse tempo perdido. Então, o que ele fez com ele mesmo, por conta das suas paixões, e percebe que ele não foi, e nem fez o que Deus chamou para ele fazer. Ele se desviou, ele foi dar uma olhadinha, ele tocou, não só tocou no cadáver, mas como foi lá dentro do pecado dele, tirou algo e deu de alimento para os próprios pais. Muitas vezes nós tiramos o alimento do pecado e damos para o nosso irmão. Quando oferecemos uma bebida, uma droga, ou quando somos um mau exemplo dentro de casa, como um irmão, como um pai, como um filho, ou como um líder na igreja. E o diabo, meus amados, ele quer investir muito nas pessoas. Ele investe lá na liderança, não importa qual hierarquia. E através do pecado daquela pessoa, ele alimenta outras pessoas. É como se fosse assim, meus amados. Eu sou um homem de Deus, lá na minha casa, eu chamasse uma pessoa para ir lá, para almoçar, para jantar, e eu já digo na caruda, se lá em casa não tem bebida alcoólica. E você permitir que a bebida entre na sua casa. É a mesma coisa. Você tem que ser respeitado. Você não pode ter nada preso com outra pessoa. Amanhã ou depois, essa pessoa vai chegar, mas não é essa a situação, mas amanhã ou depois você vai chegar, eu fui na casa do pastor Marcos, e tomei uma cerveja, eu tomei um uísque lá, qualquer coisa. Aí, ele vai chegar assim: ó, pastor, eu preciso disso aqui. Não, meu irmão, você está fora da realidade. Mas, pois é, pastor, mas aquele dia que eu fui na tua casa lá, eu tomei uma bebida alcoólica lá. O que você acha da sua liderança saber disso? Foi como Dalila fez. É como os presidentes lá dos filisteus fizeram com Dalila. Ah, você não vai lá arrancar a informação do Sansão? Então eu vou matar teu pai. E aí começou, uma cobrança atrás da cobrança. Então não se deixe ser comprado por nada neste mundo, por nada mesmo. Então, se você... Então, aí ele foi entender que ele não fez aquilo que Deus chamou para ele fazer. Um libertador, um consolador para o seu povo. Você quer mudança na sua vida? Se afasta do que tem roubado a tua força, meu amado. Se afasta daquilo que tem roubado a tua força. Se afaste, não deixe ser minado. Sansão teve que ser levado para o terreno do inimigo, né? Em Israel ele era o fortão do cabelão, né? O bonitão. Mas lá no terreno do inimigo ele era um cavalo. Né, vamos dizer assim, era um burro de carga lá, servia de chacota para os inimigos. Deus não quer isso, meus irmãos. Deus não quer isso. Então, mas no terreno do inimigo ele era apenas um animal utilizado para fazer trabalhos forçados. Cuidado, Sansão teve que perder algo, né, para poder vencer. Então, quando nós estamos lá no mundo, lá no lamaçal, nós vamos ter que perder alguma coisa para poder sair daquele lamaçal, gente. E talvez esse perder seja matar o seu eu, o teu orgulho, a nossa carne. Você tem pensado nisso? Às vezes nós damos atenção a situações assim que não vale a pena, meus amados. Depois, se você pega e vira, não dá atenção naquilo, lá na frente você agradece a Deus. Poxa, não valia a pena mesmo. Mas quando nós começamos a alimentar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, nós vamos começar a nos afundar
um lamaçal que vai ser difícil sair depois, porque uma coisa puxa a outra. Você dá ouvido a uma fofoca, aí aquela fofoca vai, não, mas eu falei com fulano, e já te coloca lá naquela fofoca. E aí vai indo, aí daqui a pouco o teu nome está na boca de 5, 6, 7 pessoas, na boca da igreja inteira, da empresa, aonde você estiver. Agora, quando uma pessoa vier, né, nesse sentido, assim, meu amado, eu não quero ouvir isso, não me interessa. Se alguma pessoa se levantou comigo, eu tenho um Deus, um juiz, um advogado, um consolador, e eles vão me defender. Pronto, ponto final. Aí você vai matar vários coelhos com uma paulada só. Porque aquela pessoa não vai te procurar mais, aquele assunto vai encerrar ali, entendeu? E ponto final. Ah, mas o cara falou de mim, eu podia estar falando mal de mim, eu estou certo. Cara, quem vai te defender é Deus. Quando você não deve, você não tem que temer nada. Vai chegar um ponto que você vai ser chamado, talvez diante de um conselho, para provar assim, não, essa pessoa sim veio me procurar, mas eu não quis saber do que se tratava. E é assim que funciona. E eu já fui chamado assim, gente, não, essa pessoa veio me procurar, mas eu não quis saber do que se tratava, e não me interessa. Se puder, me tire fora dessa reunião. Estou fora. E é assim. Entendeu? Então ele estava fazendo o trabalho de animal, né, trabalho esforçado. Cuidado, Sansão teve que perder algo para vencer. O cabelo dele cresceu, né? Mas pois era o seu chamado. Ele percebeu os seus olhos, pois era ele perdeu os seus olhos porque era aquilo que fazia ele pecar. Então, o cabelo dele cresceu, mas o que fez ele ser um vencedor foi ele voltar a buscar a face de Deus novamente. Se você for ler ali, ele clamou: Senhor, me dê força só mais uma vez, para que eu possa morrer com os filisteus. É assim. Aí ele teve que, então assim, a vitória dele foi a derrota. Não deixe isso acontecer na sua vida. A sua vitória, ela tem que ser almejada assim em Cristo Jesus, mas ela não pode ser sua derrota. Então, mas perdeu os seus olhos, pois era o que fazia pecar. Ele finalmente entendeu o seu chamado, e naquele momento ele usou tudo que tinha para tentar cumprir o chamado de Deus. Tudo que tinha. O cabelo de Sansão só cresceu, pois ele orou. Então só cresceu o cabelo, mas ele orou, ele clamou a Deus, pedindo mais essa força. Quer vitória, meu irmão? Ore. Quer vitória? Ore. Não vá para o terreno do inimigo. Sansão, esse Sansão aprendeu a depender, esse Sansão que agora entendeu o que Dalila tinha feito com ele, que os seus olhos já tinham sido furados, ele entendeu que tinha que depender de Deus. Ele pediu ajuda a uma pessoa, um menino, se você ler na palavra lá, ele pediu ajuda ao menino para levá-lo até as colunas do templo. Então, o que você entende hoje? Ele tinha que entender, aquilo foi ensinamento para ele, você não vai conseguir fazer as coisas sozinhos. Nós somos um corpo de Cristo, nós temos que caminhar junto, um irmão ajudando o outro, um homem forte, um homem valente, o Sansão do cabelão, mas ele teve que pedir ajuda a um menino, uma criança, para levá-lo até as colunas principais do templo, para que ali ele fizesse aquilo que ele pediu a Deus. Então, você não vai fazer ninguém, você sozinho não é ninguém, gente, nós sozinhos não somos ninguém, temos que ter o Espírito Santo, temos que ter Deus, temos que nos abraçar junto, misericórdia para o irmão. Então ali naquele momento, ele faz o que tinha que ser feito lá, quando ele derrubou as colunas do templo, ele matou mais filisteu naquele dia do que toda a sua vida em batalhas. E concluindo aqui então, não deixe a vitória ser sua derrota. A vitória de Sansão foi a derrota. Talvez, olha só, pequenas coisas assim que nós não percebemos. Talvez quando você não tinha carro, vinha todo dia na igreja, todo dia, agora comprou um carro, não vem mais. Vinha aqui, pediu um carro para Deus, pediu uma bênção, agora comprou, não vem mais. Sumiu. E tem muita gente aqui, gente, no nosso meio que faz isso. Sumiu. Já não desenvolve mais um trabalho com excelência, porque vai lá na incredulidade, ou idolatria, coloca essas coisas na frente de Deus. Não tinha marido na igreja, casou, e agora não quer nem saber mais, entregou todo, não tem nem compromisso mais, tinha lá alguns compromissos na igreja, nem vem mais. Não, agora eu vou ficar com meu marido. Acho por isso, Rosane, que Deus tratou bastante. Deixou você quase 20 anos esperando um marido, Queria tratar alguma coisa.
Capaz que você vai embora daí. Hã? Entendeu, gente? E é assim. Aí o cara vai lá, a mulher arruma um marido, ou o cara arruma uma esposa, some da igreja. Pediu um filho lá no altar do Senhor, teve o filho, não vai mais, não faz mais nada, né? Sumiu. Não, agora preciso cuidar do meu filho, eu não posso nem fazer a minha célula, eu não posso nem ter nada. Lógico, a gente entende que quando o cara é um líder, ou um membro da célula, nasceu um bebezinho, tem um tempo certo lá, né, para cuidar, para o menininho ou a menininha ficar fortalecido e tal. Mas depois que passou aquele tempo, vamos lá. Não, as pessoas somem. Já era. Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Quando você pedir força para Deus, né? Quando você pedir a força de Deus, você vai fazer mais do que você fez em todos os anos da sua vida. Porque a força é dele. Porque é o Espírito Santo. Você vai fazer mais coisas num dia do que você fez a toda a sua vida. Você entende isso? E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas, né? Deus marcou um encontro com você aqui hoje. Eu não sei que está faltando bastante pessoas aqui hoje. Basta você pedir a força dele, né? A força de Deus. Posicionar, largar o pecado, os seus vícios, a mentira, né? A sua vida pecaminosa. Né? Então, se Ele chamou nós aqui hoje, chamou a mim primeiro, chamou você, é porque Ele quer que nós venhamos ter um posicionamento hoje aqui neste lugar. Semana passada eu estive aqui na igreja, tinha 15 pessoas, a palavra foi para uma pessoa aqui, que trouxe transformação, libertação, né? A palavra que Deus usou, esse vaso imperfeito aqui, ela falou assim, essa palavra era para mim, então eu vim pregar para aquela pessoa. Não adiantava estar 1000 pessoas aqui na igreja, a palavra foi para ela. Uma pessoa que estava desistindo do reino de Deus, estava saindo até da igreja, entendeu? Que estava olhando os ventos, né? E não queria lançar a semente na terra. E aquela pessoa veio depois e disse, obrigado, pastor, porque Deus usou o Senhor hoje para me fortalecer. Então pare de ser mais ou menos um cristão. Basta você deixar a Dalila que tem te cansado e viver na dependência de Deus e pedir a sua força. É isso. Parece simples, mas vai querer algo muito forte de você. Vai querer uma renúncia de você. Vai querer que você venha ser uma pessoa determinada, uma pessoa que vai, assim, agora sim, eu tomei um posicionamento, eu não vou lá dar uma olhadinha no que eu matei lá atrás, eu não vou dar uma olhadinha no meu pecadinho lá atrás, não, eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para Jesus, e hoje eu vou seguir os mandamentos dele daqui para frente, porque o meu ano vai ser diferente. O que Deus fizer nesse ano para mim, vai ser muito mais do que o resto da minha vida lá atrás, que passou, e vai ser firmado, vai ser algo assim que não vai ser destruído, porque é firmado na rocha. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé e começasse a pensar assim, né? Os cabelos, né, que precisam crescer na nossa vida podem ser a alegria, né? Pode ser o recomeço, uma mudança na sua vida, né? Pode ser o amor. São tantas coisas que Deus quer fazer na sua vida. São tanto, eu digo assim, um exemplo como o cabelo, mas esses cabelos precisam crescer, né? Da alegria, né, do amor, do recomeço, da misericórdia, do perdão. São essas coisas, gente. Você está disposto a viver essa alegria de Cristo nesse ano 2023? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e com bondade e lhes dê a paz. Tenha um ótimo domingo. Deus abençoe você que está em casa também. Você que está em casa agora nos assistindo, aplauda o Senhor Jesus também aí. Amém? Deus abençoe e tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.